Estamos de volta com o Magazine Especial de Férias, revendo os melhores momentos de 2017. E aqui nós conhecemos muitas histórias de pessoas que hoje ganham dinheiro vendendo comida. Tudo isso para inspirar você. E hoje você vai rever a história do Vitor Versosa, que trabalha vendendo uma torta de banana que está fazendo muito sucesso. E ele, inclusive, vai ensinar a receita pra gente. Olha só. O talento empreendedor de conseguir fazer dinheiro pode nascer das mais diversas situações. No caso do Vitor, esse tino empreendedor veio por conta de uma dívida de R$ 2 que ele tinha que pagar. Eu devia R$ 2 para um colega que pagou um salgado para mim. E aí eu decidi, ao invés de pagar ele com dinheiro, paguei ele com 2 brigadeiros, no valor de R$ 1 cada, né? Que no caso a minha sogra fazia. E aí eu comprei dela para revender para esse amigo, né? Pagar a dívida dele. E aí eu comecei a vender também para outras pessoas, né? Outras pessoas que também viram, gostaram. E aí isso tudo começou a virar um dominó, né? Por causa de um salgado de R$ 2, eu comecei a vender brigadeiros. E agora a gente estava aqui fazendo todo tipo de doce. Mas nessa época ele ainda cursava a faculdade de engenharia e trabalhava no distrito. E até que ele conseguisse se dedicar integralmente aos doces, teve que convencer a família de que essa mudança seria positiva. No começo foi um pouco difícil, porque como eu não tinha ainda externado isso para todo mundo, que eu realmente ia mudar, ia fazer da minha vida uma vida de confeiteiro, de cozinheiro, então as pessoas tinham uma expectativa de que eu terminasse a faculdade de engenharia, eu estava já estudando há um bom tempo, e de repente também mudar tudo isso de uma coisa totalmente diferente de uma para outra, né, foi realmente um pouco difícil. Alguns não entenderam de cara, outros digeriram um pouquinho mais facilmente. A minha esposa foi a primeira a me apoiar, né? Ela entendeu por que eu estava querendo mudar, por que eu estava querendo fazer doces, porque isso era o que realmente estava me alegrando, era um trabalho que realmente estava me trazendo prazer. Aí, ele montou a Au Chocolate, uma confeitaria virtual que trabalha com encomendas de doces, bolos e tortas. Mas o pontapé inicial foi com um pedido de uma colega que confiou em mim, né? E daí em diante comecei a fazer do bolo meu principal produto, né? O que mais eu tenho encomendas hoje. Uma das tortas mais vendidas é essa belezinha aí, uma torta de banana que por encomenda sai a R$ 50. Surgiu a ideia de fazer essa torta, que ela é uma releitura do pavê de banana, que a gente é muito já familiarizado aqui no Amazonas, né? Que tem a banana, tem um creme e tem a canela, que também é muito presente. Então a gente fez essa torta com os mesmos ingredientes, só que de uma forma diferente, com uma apresentação um pouco mais requintada. E agora ele vai ensinar ao vivo como preparar essa delícia. Isso mesmo, presta atenção. Vitor já está aqui, seja bem-vindo à nossa cozinha, Vitor, para ensinar essa torta, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, porque o pessoal aqui em Manaus, e vocês aí que assistem o programa, gostam muito de sobremesas com banana, né? Com certeza. Olha, primeiro de tudo, o diferencial dessa torta, a gente tem vários tipos de torta de banana aqui em Manaus, mas o diferencial dessa é a massa e a montagem, né? Isso, ela é uma torta francesa, né? Feita com as bases francesas. Apesar de ser bem requintada, ela não é difícil. E o principal dela que a gente pode ver é a massa de torta, que ela é feita de trigo e não de biscoito. Mas se a pessoa quiser, ela pode usar também a torta de biscoito, trituradinha com manteiga. E aqui a massa ela é bem simples. É misturar os ingredientes, pode ser feito com uma colher, com fouet ou na batedeira. Misturou manteiga, o açúcar e o ovo. Vai ficar um creme bem fofinho, deixa misturar bem e vai adicionando o trigo aos poucos, misturando até formar uma bolinha que você consegue pegar sem grudar nas mãos. Então a quantidade de trigo vai dosar aí o ponto dessa massa. E aí depois é só colocar numa forma que você possa retirar depois, né? Isso. É só modelar com as mãos mesmo, quem tem dificuldade de usar o rolo para abrir massa, pega as bolinhas aos poucos, vai modelando dentro da forma. Aí coloca no forno para assar pré-aquecido a 180 graus. Um detalhe importante de colocar antes do forno, tem que furar aqui com o garfo para ela não... Pra ela não subir o fundo demais e acabar quebrando. Então pronto, essa é a massa que você vai preparar. E tem aquela receita também mais prática que é com bolacha e manteiga. Isso. Se você quiser fazer também pode fazer. E agora a gente vai para os outros passos da receita. Isso. A gente vai agora fazer a banana caramelizada, tá? Primeiro a gente leva o açúcar ao fogo, tá? Pode jogar todo o açúcar dentro da panela, liga o fogo, pode ligar no máximo e esse açúcar vai derreter. Entendi. Não tem problema
de mexer no açúcar, porque as pessoas quando fazem bala de caramelo, às vezes pensam que não pode mexer porque vai endurecer e tudo mais. Mas aqui, como é só o açúcar, depois a gente vai dar uma misturadinha com água, não tem problema de você mexer aos poucos, até para evitar de queimar. Tá certo. E aí, enquanto o açúcar vai derretendo, a gente vai para o outro passo, que é aquela partezinha branquinha de cima. Isso, é o merengue. A gente faz o merengue sempre com a mesma quantidade de claras e de açúcar. No caso, se a pessoa não tiver uma panela, uma balancinha em casa, pode ter sempre a medida de 1 clara, 4 colheres de açúcar, que dá mais ou menos a mesma pesagem. Essa é a proporção, então, para merengue, quando você for fazer para qualquer sobremesa. Para qualquer sobremesa. 1 clara, 4 colheres de sopa de açúcar. Isso. Normalmente uma clara tem 40 gramas de clara, né, num ovo. E aí, com 4 colheres de açúcar, você consegue atingir aí também 40 gramas sem errar na medida. E primeiro ela vai pro fogo. Isso. Esse é o merengue suíço. A gente mistura a clara e o açúcar dentro da panela. Deixa ele bem unido. Depois que tiver junto, já liga o fogo bem baixinho. Se a pessoa tiver medo, pode fazer no banho-maria. Não precisa ser direto aqui na panela, que a gente vai fazer assim para ser um pouco mais rápido. Não pode ser muito alto o fogo para não cozinhar. Não, a fogo gema, baixinho, a clara, né? porque senão você vai fazer uma omelete doce. Pois é. Tá? Então tem Fogo que ser bem baixinho. Mistura bem. E o ponto aqui é saber que o açúcar está todo dissolvido na clara. Tá? E aí só depois disso é que vai para a batedeira. A gente vai aqui levar mais ou menos 1 minuto no máximo, mexendo sempre para essa clara não pegar muito calor e não coagular. Somente mesmo aqui o intuito é derreter o açúcar que está unido nessa clara. Derreteu, ele vai direto para a batedeira e batendo aos pouquinhos até essa mistura esfriar. E aí o que acontece? Esse é um merengue suíço, é uma forma mais trabalhada e incrementada para você colocar na torta. Mas se você quiser fazer aquele chantilly, um merengue normal, pode substituir, né, Vitor? Esse aqui a gente faz na panela no fogo, porque ele é bem mais simples, na minha opinião, pelo menos, né? Ele é mais simples de dar certo. Às vezes a pessoa tem vai menos bater... chance de dar errado. Isso, bate a clara em neve, vai misturando o açúcar aos poucos, acaba talhando, não dá muito certo. E aí a pessoa pode ficar frustrada, né, e desistir. Mas esse aqui, ele é 100% de acerto. E aqui, olha, o açúcar tá derretendo, pode mexer? Pode sim. Ó, começou a derreter aqui o açúcar. E já já entra a água. Enquanto isso, você vai cortando a banana, que é o ingrediente principal dessa receita. Banana prata, tradicional. Isso, banana prata, 5 unidades para essa medida que a gente está fazendo. E olha, ela ficou uma torta muito bonita, diferente, que você pode fazer em eventos especiais aí na sua casa, naquele jantar, o almoço em família. Aproveita que é feriado, né, Vitor? Vai ter bastante reunir o pessoal em tempo. casa. Aproveita para fazer na sua casa. E o Vitor faz por encomenda. Então, se você não quiser ter trabalho, é só entrar no Instagram do Vitor, que vai aparecer aqui embaixo. E aí você pode fazer a encomenda dessa torta e de muitas outras coisas que você faz para vender, né, Vitor? Hoje em dia, trabalhar com doces é um bom negócio? Com certeza. Olha aí, tá vendo? Fica a dica para você. Mesmo que você tenha formação em uma área completamente diferente como a do Vitor, que é engenharia. Pois é. Olha aí, tá se dando bem na cozinha agora. Qual é o próximo passo, Vitor? O nosso açúcar aqui ele já está quase todo derretido. O importante quando a gente está trabalhando com açúcar derretido é tentar manter sempre essa coloração aqui de guaraná, né, clarinho. Mais do que isso, ele pode ficar com gosto de vinagre, porque o açúcar vai estar queimado. Não pode deixar... Não pode deixar queimar de forma alguma. Se queimar um pouquinho, perde tudo. Então, ficar sempre de olho. Eu costumo dizer que a comida, quando a gente está fazendo, ela tem ciúme. Então, a gente não pode deixar ela... Não pode dividir a atenção. Tem que ficar sempre de olho nela, porque senão ela vai dar uma atrapalhada aqui. Enquanto o açúcar termina de derreter, vamos só falar sobre esse creme aqui que vai entrar já já na história da receita. É um brigadeiro branco, a gente pode chamar assim? É uma base de brigadeiro. O que foi aqui? Leite condensado? Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Não é difícil, uma colher de manteiga, que dá aquele ponto de brigadeiro mole, que normalmente a gente faz para comer em casa mesmo. Esse aqui, ó. Tá? E isso daí vai servir para encorpar o nosso recheio. Ele vai ficar um recheio menos doce e com mais sabor da fruta, que é o que a gente quer. Aqui o açúcar já está derretido, tá? A gente vai colocar a água. Pode parecer que vai dar errado, porque ele vai cristalizar um pouco. Ai, que nervoso. Mas é só mexer bem. Cuidado com esse vapor para não se queimar. E com a água também para não pingar.
Olha, mexe. Para você que chegou agora, a gente está fazendo uma torta francesa de banana caramelizada e aí ela tem alguns passos. O primeiro passo foi a massa que a gente ensinou aqui, que é muito simples, é só misturar os ingredientes que já vou passar para você. E você pode fazer ainda uma forma mais fácil, que é aquela misturinha de bolacha com manteiga. Vai colocar na forma, leva para o forno, não esquece de furar para não inchar demais a massa. Depois vem essa parte que o Vitor está fazendo agora, que é o recheio, o creme. Primeiro ele derreteu o açúcar, agora colocou a água, depois vai acrescentar esse brigadeiro branco aqui, que é super simples, leite condensado, creme de leite e manteiga, e a banana, que é a estrela dessa torta, dessa receita. Enquanto o açúcar derretia, ele fez aqui também, iniciou o merengue suíço, que é uma clara e 4 colheres de sopa de açúcar. Já vai levar para a batedeira para virar aquele creme bonito ali, que dá o diferencial, né? Dá uma refinada na sobremesa, vamos dizer assim. Primeiro a gente come com os olhos, né? Então a apresentação tem que ser caprichada. E eu experimentei já essa torta e aí você pode estar pensando, meu Deus, mas tem esse açúcar, aí vai ter o merengue, vai ficar muito doce. Não, gente, por incrível que pareça, fica muito suave, as coisas se equilibram. Agora, com a calda já pronta, né? Dissolveu aquele açúcar que cristalizou quando eu joguei a água. A gente vai jogar a banana que vai cozinhar aqui dentro desse açúcar. E aí só depois que ela estiver cozida é que eu acrescento esse creme. Isso. Muito Primeiro a bem. banana. Ela vai cozinhar, mas é bem pouquinho tempo, tá? Não cozinhe demais a banana para ela não desmanchar, porque senão ela fica com uma textura não muito legal. Fica na boca, ela fica parecendo um mingauzinho. Pois é, mas você também tem que não sentir o altera pedaço da sabor. banana, né, quando for comer. O ideal é você sentir a banana ali que você está comendo. Então, ela ficou imersa no açúcar. Vai esperar aí 2 minutinhos, como esse açúcar está bem quente, ela vai cozinhar bem rápido, não vai demorar muito. A gente pode só agilizar um pouquinho o processo, só para o pessoal de casa ver? Então a gente acrescenta aqui o creme. Sim. E aí já a gente vem para o merengue. E já vai pegando seu caderno de receitas para você anotar todos os ingredientes para preparar. E se você pegou a receita a partir de agora, não viu o início, ou quando for fazer, quer acompanhar ali o passo a passo, é só acessar o acriticaplay.com ou baixar o aplicativo no seu celular. Todas as receitas que a gente faz aqui, na Cozinha com a Lud, Cozinha Lucrativa, estão lá para que você possa rever e fazer. E se fizer, já sabe, tira uma foto, manda pra gente na nossa página do Facebook, a gente fica tão feliz quando vocês reproduzem as receitas em casa. Pode fazer também, se postar no Instagram, pode me marcar, vou dar uma olhadinha lá. Inclusive, se quiser me convidar para ir comer na sua casa, melhor ainda, né, Vitor? Com certeza. Olha só como vai ficando o creme, gente. E aí depois é só montar. E agora a gente vem pro merengue e enquanto isso, pega o caderno de receitas. Olha só a coloração como ficou bonita, ficou parecendo um doce de leite, né? É isso. E aí o merengue agora, só pro pessoal de casa entender direitinho. Feito esse aquecimento que a gente deu aqui na clara com açúcar, batedeira direto. Quanto tempo? Não tem um tempo específico, até porque vai demorar, vai ser diferente de acordo com a batedeira que a pessoa está usando. Entendi. Né? Não precisa ser essa batedeira, pode ser batedeira manual, aquela que a gente pega. Não precisa ser um profissional, planetário, não nada precisa. disso. Basta ter o fouet, que é esse utensílio aqui que é todo cheio de aros, né? E ele faz a nossa mistura aqui pegar ar, ficar aerada. Então começa sempre na velocidade menor, sempre na mais baixa da sua batedeira, independente de como seja ela, e vai aumentando aos poucos. Ela vai ficar branquinha, vai criar estrutura, né? E depois eu vou mostrar o ponto que a gente chama de pico firme, que aí a pessoa sabe que está pronto. É Entendi. aquele ponto. Aí enquanto isso, pode ir colocando o recheio na massa? Pode sim. E aí vou passando os ingredientes para você, para não perdermos tempo aqui. Olha, você vai precisar para essa receita, para massa, anota aí, 120 gramas de manteiga sem sal, que é o equivalente a R$10. A gente vai passando as quantidades e o valor aproximado que você vai gastar para fazer essa receita, para você saber quanto você pode vender. 120 gramas de açúcar refinado, aproximadamente R$4. Lembrando, você vai comprar o pacote, vai poder usar em outras receitas. Um ovo, 50 centavos. 350 gramas de farinha de trigo sem fermento, aproximadamente R$3. Esses são os ingredientes para a massa. Agora a gente vai para o recheio. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, R$5. 200 gramas de creme de leite, R$2,50. 5 unidades de banana prata, em média R$4. 2 colheres de sopa de manteiga, R$5. 4 colheres de sopa de água e 3/4 de xícara de açúcar, cristal ou refinado, da sua preferência. Esses são os ingredientes para o recheio. Agora a gente vai para os ingredientes do merengue, que é esse que está sendo batido aqui. 2 ovos, só as claras, R$1.
120 gramas de açúcar refinado, uma colher de sopa de canela em pó, que ele vai colocar depois ali para finalizar. E aí açúcar e canela em pó também para finalizar na hora da decoração. Para comprar todos esses ingredientes, lembrando que alguns você vai usar em mais de uma receita, você vai gastar R$ 37,00. E aí, o Vitor vende a R$ 50,00 essa torta. Mas, dependendo de quanto você compra os ingredientes, para o público que você vai fazer, pode vender, na minha opinião, até por mais. Porque eu falei, Vitor, essa torta, ela dá um trabalhinho para R$ 50,00. Acho que você podia cobrar mais, mas ele falou que já dá para tirar um lucro nesse valor, né? Olha, você vai deixar bater até chegar no bico firme, aquele ali que a gente vai mostrar pronto. E o Vitor agora vai cortar aqui um pedaço para experimentar, né, gente? Essa delícia aqui. Coloca para mim, Vitor. Olha só, gente, como fica o merengue bem firminho, ó. Tá vendo? Mesmo com o calor aqui da nossa região, ele resiste bem. Aguenta sim. Que é ótimo, né? Porque às vezes a gente faz o chantilly. E ele derrete. Você coloca ali o prato para ficar exposto, bonito, e ele não aguenta, ele vai derretendo, ele vai ficando molengo. Vou só desligar aqui a batedeira um pouquinho por conta do barulho. E aí a gente vai experimentar aqui. A massa fica bem firmezinha, parece uma bolachinha mesmo. E o merengue super firme, gente. Pronto. Deixa eu colocar assim meio. Olha só que beleza. O pessoal em casa agora tá com água na boca, certeza. Acho que eu vou usar essa colherzinha, melhor do que o garfo. Segura aqui. Vem aqui comigo. Olha só, gente. É uma camada caprichada de merengue, né? Pegar um pouquinho da massa, um pouquinho do recheio, uma bananinha, o merengue, pra provar tudo junto. Ai, tá caindo meu merengue. Eu já tinha comido, já tinha gostado. Muito boa, gente. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada, Vitor. Sucesso, viu? O Instagram tá aqui. Quem quiser fazer encomenda, é só entrar em contato, né? Isso mesmo. Como você descarta o lixo da sua casa, hein? Gente, a coleta seletiva é o meio mais importante para que você descarte esse lixo corretamente para reciclagem. E a nossa equipe mostra agora um exemplo de consumidor consciente que descarta o lixo de forma correta. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Todos os dias, na hora de preparar os alimentos, Dona Rosa aproveita para verificar na geladeira o que pode ir para o lixo. Mas nada aqui vai ser descartado de qualquer jeito. Todo dia a gente observa na geladeira o que tem, né? Então você tira prato de queijo, vamos dizer, uma caixa de suco, pode ser um pratinho também de isopor que tenha frutas, pode ser também a vasilha que você utilizou o ovo, que eu não deixo aquela vasilha de ovo ali, você vai tirando o ovo, já coloca no lugar e aquela vasilha vai... Todos esses resíduos eu acumulo num saco plástico. E na hora de cortar frutas e legumes, o que não vai para a panela também não vai para o lixo comum. Na cozinha, todas essas cascas desses alimentos vão para minha horta. Essas sementes aqui eu planto ou eu dou para alguém que também faz esse tipo de trabalho. A borra de café, ela vai também como adubo, sendo que ela não tem que ser doce, porque ela acumula formiga. Se ela for assim, sem o açúcar, as formigas se afastam. Ganham as plantinhas que têm a alimentação reforçada e ficam cada dia mais bonitas. Essa rotina preocupada com o meio ambiente, a pedagoga aprendeu há alguns anos no trabalho. Hoje, ela faz tudo com muita facilidade e acredita que nem dá trabalho separar todo esse material que pode ser reciclado. Hoje é um dia especial aqui na casa da Dona Rosana, sabe por quê? É o dia em que vai passar a coleta seletiva, que vai levar todo o material que ela reuniu aqui ao longo da semana. E será que ela fez da maneira certa? Ou será que ela podia ainda reforçar essa ajuda ao meio ambiente? Para tirar essas dúvidas é que está aqui com a gente uma engenheira ambiental, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você achou aqui do trabalho da dona de casa? Nossa, eu queria dar os parabéns para ela separa tudo certinho, mas tem algumas coisas aqui que a gente poderia melhorar. Por exemplo, nesse saco aqui a gente tem algumas embalagens de plástico, e aí tem essa embalagem de papelão que a gente pode colocar junto com as outras, que vai papel, papelão, tudo junto.
Essa daqui é uma embalagem que tem uma lâmpada, então essa lâmpada ela não pode ir junto com os mesmos resíduos. Esse daqui é um tipo de coleta especial que não pode ser misturada com esses outros mais simples, né, digamos assim. Então tira a embalagem, coloca nesse saquinho e a lâmpada separa. A lâmpada separa. E aqui tem essas embalagens de isopor que elas podem ir assim separadas, ou ela pode juntar tudo com plástico, porque lá no centro de triagem eles vão fazer a separação certinho. Mas ela já dá uma grande ajuda por mandar tudo separadinho. Os materiais da cozinha também ela reutiliza muito bem, ela tem uma horta caseira aqui, então as cascas de verdura, de fruta, ovo, a borra do café, ela reutiliza como adubo, e isso é bem interessante também para esse tipo de resíduo não ir misturado com os outros para coleta seletiva. E tem alguma observação que você tenha para fazer para dona Rosana? Bom, na verdade eu procurei aqui e eu não vi os vidros. O que a senhora faz com as embalagens de vidro? A gente reutiliza. Eu uso como potezinho para coloral, para colocar orégano, coisas de cozinhas, né? A gente utiliza. E algumas garrafinhas que são bonitinhas, assim, de vinho, a gente faz ikebanas, pode utilizar, que são arranjos florais que você pode pegar uma planta e transformar aquela planta num arranjo. Agora eu tenho uma dúvida, e se a pessoa não tem coleta seletiva, ou seja, aquele carro que passa na porta de casa para pegar esses resíduos, de que forma ela pode ajudar? A pessoa pode fazer essa separação mais simples entre o que é reciclável e o que não é reciclável, e o que for reciclável ela pode levar em algum posto de entrega voluntária que a gente tem na cidade. São 5, tem no Parque dos Bilhares, no Parque do Mindu, na Praça do Dom Pedro, no Fórum Enoque Reis e também na Praça do Japim. E aí ela pode fazer esse destino para lá e eles vão encaminhar isso para os centros de triagem e reciclagem que a gente tem na cidade. Uma dúvida que muita gente tem é a respeito daqueles eletrônicos, né? Que são pilhas e muitas vezes até uma bateria de celular. O que a gente pode fazer com eles? Bom, geralmente nos supermercados a gente tem um posto especial de entrega. Então nos maiores supermercados da cidade sempre tem um posto lá. E aí você junta um certo tempo, pode juntar durante 6 meses, 1 ano, que é para acumular um pouco mais, e levar até o supermercado. Já a lâmpada, como você falou aqui... A lâmpada também. A lâmpada geralmente é nesses postos especiais de entrega. Então agora ficou fácil para todo mundo. Você aí de casa não tem mais desculpa, hein? Ficou simples da gente criar um mundo melhor no futuro para os nossos filhos e até mesmo para os nossos netos, né, dona Rosana? Com certeza. Essa é a dica para termos um mundo melhor, né? Um futuro melhor. Faça a reciclagem, que é simples de fazer. No próximo bloco, a gente te dá dicas de como mudar os ambientes através das cores. O Magazine de Férias volta rapidinho, logo depois do intervalo.